crédito de carbono, token de biodiversidade, serviços ecossistêmicos. O programa de hoje mergulha no curioso universo dos investimentos da natureza. Vamos ver como o plantio de árvores em uma propriedade no interior do Brasil pode compensar a emissão de gases poluentes em outras partes do país. E o trabalho voltado à reprodução de espécies nativas da nossa flora para reforço ambiental. Vamos entender tudo isso juntos agora, no Mais Natureza. Mais Natureza está no município de Itaquiraí, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná. Viemos conhecer esta propriedade rural que tem 4.000 hectares de área preservada e oferece serviços ecossistêmicos a empresas que compram créditos de carbono. No primeiro episódio, mostramos um deles, o cuidado com espécies silvestres que vivem no criadouro e mantenedouro conservacionista. Animais vítimas do tráfico, atropelados ou que necessitam de reabilitação são trazidos para cá pela Polícia Militar Ambiental ou pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande. Eles são cuidados, tratados e, quando possível, soltos na natureza. Nos recintos vimos desde animais pequenos, como o macaco prego Chico, que teve o braço esquerdo amputado, até o imponente xamã. Ele aguarda a chegada de uma fêmea para dar início ao novo projeto de reprodução de onças pintadas. Conhecemos também um casal de arpias, que traz esperança para uma espécie ameaçada de extinção. A expectativa é que em breve a família aumente com a chegada de filhotes. A fazenda conservacionista está rodeada pelo Rio Paraná e os afluentes Amambaí e Maracaí, na zona de amortecimento do Parque Nacional da Ilha Grande. Fica numa região marcada pelo encontro de 3 biomas: o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Por isso mesmo, tem uma biodiversidade muito rica de fauna e flora. Quando comprou a área e decidiu não desmatar, sem saber, o empresário Marco Mamana dava o primeiro passo para transformar a propriedade em um inovador empreendimento sustentável. O mundo começava a entender que a proteção de matas nativas traz muitos benefícios. Além de serem abrigo e fonte de alimento para os animais, as florestas sequestram e armazenam grande quantidade de carbono. Dessa forma, ajudam a regular a temperatura, a umidade e a qualidade do ar que respiramos. Eu falei, se a gente mantiver essa área com essa vegetação, a gente talvez esteja ajudando aqui a região, que quase não tem reserva, a manter uma certa temperatura,
ter a evaporação, ter a chuva. Então eu fui mantendo. E aí foi a surpresa, né, que passou uma área que eu nunca mexi, passou a valer mais do que a área que eu tinha mexido. A proteção das matas acabou gerando um ativo financeiro ambiental muito valorizado, o crédito de carbono. O conceito não é novo, surgiu em 1997, durante um encontro das Nações Unidas sobre o clima. Na época, 84 países assinaram o Protocolo de Quioto, considerado o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O crédito de carbono é considerado a moeda do mercado de carbono. Ninguém sabia o preço da tonelada direito, como é que funcionava. 20 anos atrás falava, mas falava pouco, sem ter uma base, né, para a gente saber, não tinha um parâmetro certo. Mas mesmo assim eu fui investindo nesse tema, fazendo as medições, fazendo a nossa base, colocando nas plataformas e tal. A fazenda preserva as florestas nativas há mais de 2 décadas, mas só começou a operar no mercado de crédito de carbono há pouco tempo. 5 anos para cá, a coisa mudou totalmente de figura, porque com esse aquecimento global, que eu não preciso dizer, a confusão que está havendo de climas e tal, a importância que virou o tema carbono é uma coisa muito importante, porque se ninguém cuidar... Eu escrevi há 14 anos atrás, um pequeno livro que eu fiz, que eu falei que o planeta estava com febre, tinha que cuidar para ele não pegar pneumonia e morrer. E realmente, quando eu falei isso há 14 anos atrás, o pessoal levou meio na piada. Hoje em dia eu estou vendo que eu não estava tão errado. A neutralização de carbono é uma opção legalizada para compensar o impacto ambiental provocado pelo mundo corporativo. De acordo com as regras do Protocolo de Quioto, cada tonelada de gás carbônico não emitida resulta em um crédito de carbono que pode ser comercializado com empresas que precisam alcançar metas de redução de emissão de gases poluentes. As empresas, você calcula o débito que ela tem de carbono. Então ela precisa de X mil toneladas para se neutralizar. Eu tenho do meu estoque e eu faço a compensação e passo os certificados. Todos os projetos desenvolvidos aqui fazem parte de um programa ESG. A sigla reúne 3 pilares extremamente importantes para as empresas hoje em dia: o meio ambiente, a área social e a administração responsável dos negócios. E as empresas, em busca de neutralizar carbono só, elas queriam uma coisa mais importante. Na mesma empresa, no mesmo local, preserva animais silvestres em extinção, cria animais silvestres em extinção, cuida de animais silvestres apreendidos do tráfico, depois solta. Depois tem a polinização, nós temos 400 caixas de abelha que fazem a polinização, que ajudam meus vizinhos que plantam. Quer dizer, nós temos uma série de outras coisas que as empresas começam a ter interesse. Como a gente tem uma criação de peixe para soltar no rio, a gente tem a preservação dessas onças, tem os papagaios, tem os tucanos, recupera, solta. As empresas começaram a ver a gente não só como carbono, elas querem neutralizar carbono e querem ajudar o meio ambiente. Na fazenda sustentável, não basta apenas proteger as reservas de mata nativa. Também é preciso plantar para garantir que a massa verde tenha vida longa. A propriedade ela não foi desmatada, ela não foi mexida, esses 4.000 e poucos hectares que tem de preservação. No entanto, a gente exige que faça um reforço florestal.
visto que as árvores não são perenes, né? Elas morrem, então a gente vai fazendo essa recomposição dentro da própria mata. Aqui é o viveiro de mudas nativas e frutíferas. Todas as árvores plantadas aqui na propriedade saem daqui? Sim. Aqui são produzidas 300 mil mudas de forma rotativa, chegando a 1.600.000 mudas por ano. A primeira fase dentro do viveiro é a da germinação. Essas sementes aqui foi plantada semana passada. É olho de cabra, aqui temos também tamarindo, cedro rosa. Estão bem pequenas, né? Germinando. Estão bem pequenas, estão germinando. Antes do plantio, eles precisam escolher as melhores sementes. Essas aqui, por exemplo, foram colhidas aqui mesmo na propriedade. Como que vocês selecionam essas sementes? Muitas a gente usa para fazer uma quebra de dormência, no caso água quente, outras água fria, porque na natureza são passados no trato digestivo dos animais, né? Algumas sementes. Aí a gente faz uma seleção, como uma quebra de dormência. A água, por exemplo. Essa aqui é um falso pau-brasil. Aí vamos pôr na água, que ela vai ficar aqui em torno de umas 24 horas, mais ou menos, para ela inchar, né? As que sobem não presta a germinação. Aí já faz uma seleção natural aqui na água. Aqui também é feita uma seleção genética a partir da árvore de onde são coletadas as sementes. Nós identificamos o melhor indivíduo daquela espécie de planta nativa. Esse indivíduo é identificado e localizado, marcado ali. Todo ano é feita a coleta da semente dentro da sazonalidade dele. E essa semente então é multiplicada. Então o objetivo é perpetuar essa genética boa dele e reproduzir na nossa área. E por que essa estrutura num viveiro que deixa a gente com esse calor? Então tem que ser assim mesmo para germinação da semente. Tem que ser bem quente para estar germinando. As mudas também precisam de umidade para crescer. Quais espécies tem aqui? Aqui nós temos a copaíba, o angico vermelho, tem a guaritá, que está próxima aqui. Essa aqui já parece que está num tamanho legal. Tá, essa já está pronta para ir para rustificação. A rustificação é a segunda parte deste processo, onde a planta é retirada da estufa e entra em contato com condições não tão favoráveis. É um período de, vamos dizer, sofrência, que ela vai ficar aqui exposta ao sol, chuva, né? Água, a gente vai dar para ela o suficiente para ela se manter aqui, para ela até rustificar totalmente. Mas por que sofrer? É que lá na estufa ela está protegida. Lá não tem sol, chuva, né? Aqui não, aqui ela está disposta, né, a esse tipo de clima, chuva, sol. Isso ajuda no quê? Fortifica ela, que aqui são escolhidas as melhores. Aqui sobrar da rustificação é transplantada no saquinho. Se ela sobrou, se ela sobreviveu, ela está mais forte para ser plantada. E isso, está mais forte. A muda que passa pela fase da rustificação tem mais chances de se tornar uma árvore sadia. E essa é a última fase desse processo de mudas. A ideia é que elas cheguem até um porte de cerca de 1 metro antes de serem plantadas. A maior parte das mudas é plantada na propriedade, formando corredores de biodiversidade de flora,
principalmente nas margens dos rios que passam pela fazenda. É mais alimento para todas as espécies silvestres que vivem na região. Como nós fazemos bastante soltura de animais silvestres, a intenção é que esses animais pelo menos permaneçam na propriedade tendo uma oferta de alimento, para ter uma melhor adaptação no nosso bioma aqui, né? E ele ter alimento disponível para ele, não ter que se deslocar para as outras áreas atrás de alimentação. Mas nós também temos os parceiros que a gente trabalha, que às vezes solicitam mudas. Nós fazemos doações, visto que nós estamos no entorno de um assentamento muito grande, então a gente faz a doação para, às vezes, recomposição de reserva legal do assentado. Colégios, a gente faz a arborização. O município, a gente tem uma parceria com o município, a gente também fornece plantas para arborização urbana. Todos essa gama aí de atividades a gente faz só utilizando o viveiro. Este bosque de eucalipto é parte de um projeto experimental na propriedade, mas o foco mesmo é o plantio de árvores nativas e frutíferas para conservar a biodiversidade e também aumentar o sequestro de carbono. Durante o crescimento, as árvores retiram da atmosfera o gás carbônico, principal responsável pelo aquecimento global, e liberam o oxigênio, melhorando a qualidade do ar. O carbono permanece retido na biomassa da planta até o final da vida dela. Esse mecanismo natural é a base da existência do mercado de carbono. O empreendimento ele gera uma quantidade de estoque de carbono, né, fixado na floresta, e o qual a gente oferece para fazer a compensação dos clientes que emitem carbono, que praticamente todo ser humano e toda a empresa vai ter um índice mínimo de emissão. E um dos serviços nossos é justamente calcular as emissões do cliente e fazer a compensação através do crédito que a gente tem de ativo dentro do programa, através inclusive de reflorestamento. O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Mas, diferentemente da média mundial, o perfil de emissões tem como causa principal o desmatamento. Em outros países, é o setor de energia. Existem várias formas de você gerar um crédito de carbono, né? Você pode tanto deixar de emitir, né, com alguma mudança no seu dia a dia, da sua empresa, etc., como, por exemplo, a troca de uma energia que vem de um combustível fóssil para uma energia sustentável, onde você deixa de emitir toneladas, tanto quanto a gente realiza aqui, que é realmente a remoção desses gases da atmosfera através, por exemplo, do reflorestamento, onde você pega o CO2, que é um gás que está na atmosfera, que é o que a gente pretende retirar, e na fotossíntese da planta ela quebra essa molécula e libera o O2, que é o oxigênio, que para nós é bom, e fixa o carbono, que é o C, no tronco da árvore, né? O mercado de carbono existe no mundo todo, mas cada país tem legislação própria. No Brasil, desde 2022, um decreto estabelece regras para a emissão de gases e a venda de títulos de compensação. Mas a regulamentação do setor ainda está em andamento e depende da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Na fazenda onde estivemos, em Itaquiraí, um engenheiro florestal faz o cálculo de fixação do carbono na vegetação. E como vocês quantificam esses créditos de carbono?
Uma das formas é o trabalho de amostragem por um pedaço da sua floresta que você tem, e você mede cada indivíduo que está lá dentro, coloca a espécie, a altura e o diâmetro. E aí você faz um cálculo realmente de peso de toneladas da massa que foi armazenada ali naqueles troncos, tá? Isso é uma das formas, tá? Mas tem várias complementares que podem ser feitas via, inclusive, até satélite hoje em dia. Assim como ocorre com qualquer outra moeda, o valor do crédito de carbono também varia e é influenciado por questões econômicas, mercadológicas e ambientais de cada país. A gente oferece 34 serviços, né? Todos eles para compor uma cesta de serviços onde a empresa se beneficia por ela estar pagando por esses serviços ambientais. E quanto mais você agrega e mais você oferece dentro dessa cesta de serviços, mais o cliente fica satisfeito, porque ele atende a demanda que ele tem, né? Tanto para o consumidor final, que quer produtos mais sustentáveis na prateleira, tanto quanto uma grande empresa que faz os seus relatórios de sustentabilidade, estão exigindo das menores esse comportamento, essa conduta sustentável também. Quando essas empresas compram os créditos de carbono aqui do empreendimento, elas também estão, então, ajudando esses projetos, esses serviços que estão sendo feitos aqui em prol do meio ambiente. Exatamente, exatamente. No momento da adesão no plano dos serviços aqui nossos, você vai estar levando todos os serviços embutidos de uma forma completa. Dessa forma, são garantidos os recursos para custear, por exemplo, o criadouro e mantenedouro conservacionista de animais silvestres que funcionam na propriedade. O mercado de carbono não é um setor isolado da economia. Ele faz parte de um complexo esforço global para combater as mudanças climáticas e manter a sustentabilidade no nosso planeta. Nós estamos no Rio Paraná, no canal Oeste, e do lado direito é a propriedade e do lado esquerdo já é o início do Parque Nacional de Ilha Grande, né? O Parque Nacional tem mais de 300 ilhas e ilhotas. São mais de 70 mil hectares de preservação. A propriedade funciona como uma barreira para qualquer agressão ao parque, aos animais do parque, cai primeiro nessa barreira. Uma barreira de proteção. E uma barreira de proteção. Qual que é a importância do rio para a propriedade? O rio, ele além de fazer uma divisa natural, ele funciona como um abastecimento do lençol freático, né? Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Nossa. Então é muito importante essa filtragem para que a água que seja da chuva ou do rio passe para o rio, para o aquífero, ela seja pura. Como eu te disse anteriormente, nós fazemos uma recomposição florestal. Na beira do rio, nós temos essa preocupação com a mata ciliar, importantíssima. Para você ter noção, nós já plantamos mais de 50 mil árvores na margem do rio Amambai e Paraná, com esse intuito. É bem bonito aqui. Não é bonito? É lindo. Todos os episódios do Mais Natureza estão lá no Globoplay. O programa de hoje fica por aqui. Ótimo final de semana! Tchau!